Graça e paz, família Rema, tudo bem com vocês? Estamos mais numa edição aqui especial, comemorando os 30 anos do nosso Rema no Brasil, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Eu estou com duas pessoas ilustres aqui junto conosco e eles vão contar as histórias deles, eles vão contar como chegou no Rema e você vai aprender muita coisa boa. Hoje eles são pastores também aqui do nosso Verbo da Vida, são professores também, então é uma história muito linda e eu sinto muita alegria e prazer em tê-los aqui junto conosco. Eu já quero dar a minha saudação ao meu querido nobre Tadeu e também o nosso pastor Policarpo também, o Graça e Paz. Tudo bem? Graça e Paz. Bom demais estarmos aqui para revermos essas histórias e lembrarmos daquele tempo tão bom que iniciamos ali no Rema, né? O pastor Tadeu, ele é o pai do pastor Tiago e do pastor Perilo, não é? E a trajetória dele é muito linda, ele vai contar aqui para você. Nós temos aqui também o pastor Policarpo. Olá, pastorzão. Olá, Abraão, que prazer. É uma honra estar aqui. Amém. E comemorando 30 anos do maior centro de treinamento bíblico no mundo e fazer parte dessa história para nós é uma honra, é um privilégio. Tadeu fez o Rema quando, Tadeu? Eu fiz em 93, me formei em 94. Né? Na realidade, eu fui assistir a primeira aula da primeira turma. Sim. Exatamente naquele dia do regulamento. Sei. Mas como eu era muito carnal, quando começou a ler o regulamento, não pode isso, não pode aquilo, camisa de gola, não pode vir de tênis, não pode isso, eu estou fora. Então, quase 2 meses depois eu estava arrependido, né? Tentei voltar, aí fui falar com o pastor Bani, ele disse: irmão, a oração para o ano, irmão. Você desistiu por quem quis. Então eu tive que esperar 1 ano para fazer a segunda turma. Rapaz, é como o pastor disse, se Deus mudou a vida de Tadeu... pode mudar a sua também. Abra seu coração. E Policarpo também não era peça boa, não, né? Bonzinho, não. Conta aí, Paulinho, como chegasse no Rema? Coincidentemente, somos da mesma turma, né? 1994, formamos, né, na mesma turma em 94. Aí eu conheci também a escola por meio de uma irmã minha, a terceira depois de mim, que estava já fazendo o primeiro ano da primeira turma do Centro de Treinamento Bíblico no Nordeste, né? Sei. Então ela foi da turma pioneira e interessante que ela chegava depois da aula na minha casa, né? E ela vinha com um caderno, abria e dizia: olha, meu irmão, o que é que eu aprendi hoje? E aquilo me encantava, né? Eu falava: meu Deus do céu, mas como? Mas nós não aprendemos diferente e a forma como nos ensinaram não foi o oposto disso. Não, mas veja por esse ângulo, meu irmão. E essa forma que ela mostrou de ver a palavra de Deus como que numa ótica de cima. E acessível, né? A palavra... Aquilo me encantava e foi o meu caso também. Eu quis entrar. Permita que eu entre, vai, fala lá. Não pode. Só agora no próximo ano. E por causa disso também eu entrei no 2º ano. Né? Para mim, a forma como minha irmã estava recebendo, entendendo, compreendendo a palavra da fé, que para nós era novidade, né? Nós nunca tínhamos ouvido falar sobre palavra da fé, a palavra rema. Então, a forma de nos mostrar a Bíblia por um ângulo, irmãos, que não nos trazia só condenação, não trazia só as obrigações do cristão, mas trazia para nós pela primeira vez uma ótica sobre os nossos direitos, a nossa posição em Cristo. Né? Agora, você entender o valor que você foi comprado. A sua identidade nele, né? Para mim foi um descortinar mesmo, sabe? Assim, de uma nova vida. Pela primeira vez, talvez Tadeu, que é muito mais velho que eu em idade, e também, né, no Evangelho, talvez ele tivesse ouvido da forma que eu não ouvi. Ele deve ter ouvido, por exemplo, que a Bíblia dizia:
os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Eu nunca vi falar que nós, os crentes, fôssemos reinar em vida. Havia um reino prometido no milênio, sei lá, meu irmão, na eternidade, a gente poderia gozar, né, dos benefícios do reino de Deus. Mas aqui não, aqui era estreito, aqui era prova, aqui era muito difícil. Então, isso é como se dissesse para nós assim: você sabia que você acabou de ganhar na loteria? Mas como assim? É seu. Mas eu não mereço. Mas onde é que está a prova? Está aqui na sua Bíblia, né? Então foi assim, meu irmão, que essa escola, ela chegou na minha vida. Como é que você se encontrava naquela época, Tadeu? Assim, como estava a sua vida, tanto espiritual como natural, né? Eu queria que vocês dois pudessem compartilhar isso aí, falar. Como é que você se encontrava, o estado da sua vida, né, naquele momento, e quando o Rema chegou realmente para você, e aí você decidiu entrar e fazer o Rema? Eu e Rita, a gente se converteu em 89, né? Através do Encontro de Casais, né? A gente foi trabalhar na igreja presbiteriana, coordenando a bandinha e a outra equipe lá, e a gente começou a se reunir com os crentes, né, para montar esse ACC da igreja presbiteriana. E a gente teve uma experiência com Deus através também da vida de Perilo, né, quando ele nasceu. Então a gente se converteu e começamos a frequentar a presbiteriana. Em 91, mais ou menos, eu creio que final de 90, 91, a gente conheceu o pastor Bandi lá na casa de Ronaldo Corrêa, né? Sim. A gente tinha um grupo de louvor, que era o Vivec, e eu era o responsável. Né? O Vivec é antigo. A gente fundou aquele trabalho da casa de Ronaldo. E o pastor Bandi, quando veio aqui em Campinas a primeira vez, ele esteve ministrando lá. E ministrou outras vezes, né? E a gente terminava o culto, a gente ia ali para a cozinha de Ronaldo, bater um papo, comer um cachorro quente. Ali já estava com ele Gilson, Guto, a gente começava a conversar. Você participou da escolinha, que tinha uma escolinha? Fui na sexta-feira. Fui várias vezes ali na Criança do Brasil. Na escola, né? Na escola Criança do Brasil. Era na sexta-noite, a gente foi lá várias vezes para aqueles estudos, né? Que era muito bom. E conheci o pastor Banda ali, na cozinha de Ronaldo, a gente conversando, né? Você não vai acreditar não, mas eu rachava o inglês, né? Olha! Começava a falar inglês com ele, ó. Que é isso? Ainda lembra de alguma coisa? Não. Só I love you. E thank you, né? Então, foi quando uma noite a gente conversando lá, e ele disse, né, que tinha no coração, que veio para o Brasil ensinar a palavra e ia montar uma escola, né? Vou começar essa escola para o ano, ele disse. Que era o Centro de Treinamento Bíblico, né? Verbo da Vida. E exatamente em 92 começou ali no Babilônia. Como eu falei no início, eu fui lá, né, assisti a primeira aula, a aula de regulamento, e não quis ficar, né? Era um crente totalmente carnal, como ele dizia. Então, foi assim. Eu depois me arrependi. Aí quando veio para a Prata foi que... Porque também, depois que a gente começou a conhecer ele e a frequentar, de vez em quando no domingo a gente ia lá no Babilônia, né? No Verbinho. E a palavra começou a entrar, né? E a gente começou a ter vontade e sede, né, da palavra. E a gente se encontrava sempre, depois das aulas, tinha uma lanchonete ali no centro. A gente ia para lá de noite e sentava. Aí a gente fez amizade e eles começavam a contar da aula, né? Aquilo foi nos dando mais sede ainda, e o arrependimento veio por ter deixado, não ter continuado, né? Quando eu fui falar com o pastor, ele disse: não, irmão, agora só para o ano. Você não ficou porque não quis. Então foi assim que eu conheci, né, o Rema, conheci o pastor Bani, o Rema não, o Centro de Treinamento Bíblico, né? E em 93 eu acho que foi os primeiros que se matricularam, foi eu e Rita, né? Qual a matéria? Eu sei que tudo no Rema é completo, né? Todas as matérias são fantásticas, mas tem uma
que segue o teu ministério, que segue a sua vida, que marcou a sua vida. A gente pode lembrar de qualquer uma delas, mas tem uma que se destaca entre elas. Qual foi a matéria que te marcou? Eu creio que, assim, o primeiro ano, Fundamentos da Fé, né? Sim. O pastor Bandi, ele realmente começou a falar o que estava na Bíblia que a gente não sabia que estava, né? Sim. Muita novidade. Né? Que é isso? Realmente Parecia uma Bíblia nova, né? Parecia outra Bíblia. Eu digo, isso não tem na minha Bíblia, não. Ele diz, abra aí, irmão, o que tem? Então, foram coisas reveladas, né, pelo Espírito, e graças a Deus ele obedeceu e veio para o Brasil para fazer essa escola, montar essa escola e mudar, né, e salvar a vida de várias pessoas, inclusive a minha família, né? Mudar eu devo muito, né, a obediência do pastor Jen, pastor Bandi Jen, eu devo muito a obediência deles, e realmente escreveu uma nova história na nossa família. Né? Graças a Deus. E você, então, Paulo, qual? Fundamentos da Fé foi o carro, para a gente foi o carro-chefe mesmo. E no segundo ano foi Família Cristã, né? Que realmente a gente começou a aprender a edificar a casa na rocha, né? Na palavra, foi muito bom. O pastor Tadeu, gente, ele é o coordenador dessa área dos casais aqui em Campina Grande, tanto do SCC quanto também da nossa igreja. Nós temos o culto da família e o pastor Tadeu, ele é o nosso pastor nessa área aí. Me conta sobre essa questão do SCC, do trabalho, que despertou no teu coração a respeito disso, né? O foco, a visão que você tem sobre esse projeto. Depois do centenamento, né, do Rema, sim, depois de a gente começar a estudar sobre família, então brotou esse ministério no meu coração, né? Trabalhar com famílias, restaurar famílias, restaurar relacionamentos familiares. E graças a Deus a gente cresceu nessa área, né, e veio ao nosso coração levar o SCC para o Verbo da Vida. Sim. A gente trabalhava só na presbiteriana, né? Presbiteriana, que foi a primeira igreja que fez aqui, e também na igreja católica, né? Sim. A gente aprendeu SCC na igreja católica. E a gente fez SCC na igreja católica. Caramba, que legal. E depois a gente fez o primeiro de Campina Grande evangélico, que foi na Presbiteriana Central, certo? Sim. Então, depois que a gente veio para o Verbo, numa direção de Deus, a gente começou a querer montar, né, o SCC dentro do Verbo. E, juntamente conosco, tinha vários casais, muita gente que veio para a igreja, né, veio para o Verbo. Através do encontro. Através do encontro, através do centenamento, né? Sim. E a gente começou a querer montar isso e realmente recebemos o apoio, né, inicial logo de Guto, né? Na época era pastor Raul. Sim. Raul tinha feito também na Católica, né? E começou a nos dar apoio. Então levamos Guto e Moacir para fazer em Areia encontro, e eles ficaram maravilhados. Que massa. Né? No ano seguinte, a gente fez em 96, foi o primeiro encontro do Verbo. Foi tão bom que a gente fez 2 no ano. No mesmo ano a gente fez 2 encontros, né? Caramba! E aí colocamos o pastor Bandi e Jenny para fazer, eles ficaram maravilhados e mandaram avançar. Aí todo ano nós temos o encontro de casais. Nós temos todo encontro da sede. E tem o da igreja sede e tem das congregações, dois SCC em Campina Grande, que a gente faz Verbo da Vida. E o pastor Paulinho, qual foi a matéria que te marcou até hoje? Justiça de Deus. Justiça de Deus marcou minha vida, até porque, assim, como eu disse, né, a Vani e eu nos convertemos em 1990 e fomos levados para uma boa igreja, era ali no Catolé, mas lá a gente também conheceu o pastor Bud. Ele foi pregar naquela igreja um dia. Eu nunca esqueci a mensagem que ele pregou. Ele pregou sobre Deus como uma galinha, Jesus como uma galinha e o Espírito Santo como uma galinha. Eu nunca tinha ouvido algo dessa forma, né? Sim. Ele diz que no Salmo 91, Deus tem asas, né? Debaixo de suas asas nós encontramos abrigo, seguro, descanso, né? Jesus, chorando diante de Jerusalém, ele disse: quantas vezes eu quis guardar vocês como uma galinha protege os seus pintinhos, mas vocês não quiseram, né? E ele disse que o Espírito Santo, lá no princípio, a expressão que diz que ele pairava sobre as águas, no original ele chocava. Sim. Então, nós ficamos encantados com aquela pregação do pastor Bandi. Ele
foi embora, né? Caramba. Mas depois eu soube que a minha irmã tinha ido junto com uma pequena turma que o acompanhou. Ele nunca chamou ninguém, Sim. de igreja nenhuma que ele passou, né? Mas as pessoas eram atraídas por essa palavra, encantadas. Eu, como estava numa boa igreja, não havia motivo nenhum para sair, né? Era recém-convertido, então fiquei lá. Mas o que me atraiu depois, como eu falei, foi minha irmã, que me mostrava a forma de ver a Bíblia por outro ângulo, né? Me dava uma visão mais ampla do que aquela que eu tinha sobre o Evangelho e, como eu disse, mais sobre os nossos direitos em Cristo. Quando eu vim e recebi a matéria Justiça de Deus, eu lembro que aquilo me impactou de uma forma tão grande que eu falei assim, em particular com Deus. Eu disse: Senhor, se um dia eu tiver que falar ou ministrar, pregar, não sei, sobre algo, eu vou falar sobre a justiça de Deus para as pessoas. Aquilo me marcou mesmo. Aí os anos se passaram, depois, já formado no diaconato, eu servia junto com uma boa turma no presídio do Serrotão. Fazíamos um trabalho de evangelismo. Por 6 anos eu estive fazendo isso lá, né? Muitos ainda hoje tem, né, esse ainda trabalho, hoje, né? existe esse trabalho. Ele cresceu, né, oficializou, vamos dizer assim, até uma escola dentro do presídio, né, no presídio feminino. Mas antes aí a gente só ia evangelizar. E à época o pastor lá de Fortaleza, atualmente pastor Ricardinho, ele chegou para mim um dia e disse: Deus falou comigo para a gente separar essa turma que a gente evangeliza aqui dentro, e você ficar com os mais antigos e você vai ensinar. E eu falei: como assim ensinar? Ele Interessante. disse: você vai ensinar e eu vou ficar com esses mais novos. Eu falei: mas vou ensinar o que? Ele disse: você vai ensinar a justiça de Deus. Então aquilo para mim foi assim um descortinar. Eu tive aquela impressão muito forte em sala de aula que se eu tivesse de ensinar para alguém seria a justiça de Deus. Ricardinho chegou para mim e me botou para ensinar a justiça de Deus. Então, um tempo depois, eu vivi também uma experiência, se der tempo para contar, eu posso contar aqui, né? Mas eu vivi uma experiência não muito boa, mas que me levou a amadurecer, né? Já quase em 97, né? Formamos em 94, então 97, um dia, eu ouvi uma frase do meu pai. Em casa ele chegou e ele disse assim: por que é que você não tem uma oportunidade na igreja? Eu nunca lhe vi pregar. Eu sei que você prega bem, fala bem, você conhece bem a palavra, você prega para todos na família. Por que você não entra nas escalas? E eu digo assim: você ouvir de alguém de fora, né, que você tem um talento, que você sabe que você é bom nisso, uma coisa, isso já te envaidece. Agora você ouvir do seu próprio pai, sua própria mãe, né, isso, eu brinco até dizendo que isso dá um polimento no ego muito grande. É verdade. E eu me senti assim, atiçado, sabe, provocado, a partir daquele momento, a pensar que realmente não viam que eu tinha um talento, que eu tinha um dom de Deus para ensinar. E aí eu disse: eu vou falar com... A época era Guto, já o pastor na igreja. Eu falei: eu vou falar com Guto, dizer para ele que se ele precisar de um professor substituto para qualquer uma das 24 matérias da escola, né? Não quer ninguém, né? Não quer nada. Aqui tá o eu falei: Guto. Aí Guto gentilmente olhou para mim assim e falou: cara, né, como no particular ele fala conosco, né? Ele disse: cara, a escola não recebe currículo, não. A escola convida. Então, para mim, aquilo foi uma pancada na minha cabeça e eu fiquei com muita vergonha, fiquei entristecido. Na realidade, eu fiquei constrangido, né? Sim. Porque eu me ofereci, e essa escola realmente, 30 anos de Rema aqui no Brasil, né? Os professores são selecionados, são escolhidos, primeiro porque eles são treinados, depois de capacitados, eles são experimentados, aprovados, aí é que entram na escola, né? Essa escola, modéstia à parte, ela tem essa característica de não colocar qualquer um, né, para ensinar. Então, eu fiquei muito constrangido e esfriei um pouco na fé, né?
Mas eu lembro que a Vani, minha esposa, um dia falou para mim assim, meu filho, procure se apresentar a Deus aprovado. Isso. E eu vou contar algo que você nem sabe, mas eu voltei para os meus livros, voltei para minhas anotações e rever minha Bíblia toda, as apostilas que eu havia estudado em secreto. Aí, um dia, Tadeu me convidou para dar uma palavra nos intervalos do encontro de casais. Meu Deus Ele não do céu. sabe disso. Tadeu, ele marca a vida da gente. Ele me pescou, né? Ele me tirou dali, sabe? Sim. De trás das malhadas, praticamente, daquela sensação, sabe? Eu acho que eu nunca vou chegar né, naquilo que eu imaginava que um dia eu pudesse falar para alguém de púlpito. Ele me chamou, eu fui lá e ministrei. Aí alguém que já me viu pregar lá com ele, já me chamou numa célula, num grupo familiar, num estudo na casa. Aí hoje o pastor lá de Natal, Palhano, Beto Palhano. Aí, tinha um grupo na casa dele que ele evangelizava. Eu fui lá, 13 pessoas se converteram. Na outra casa, 5 batizados no Espírito Santo. Aí um dia, Guto me chamou e falou, olha, eu estou sabendo de umas coisas por aí. Eu tomei um susto, né? Eu disse, que foi que houve, né? Que foi que porque a gente só pensa nas coisas erradas. Eu falei, o que eu fiz de errado, Guto? Disse, não, ao contrário, eu estou sabendo do que está acontecendo. Então, assim, aquele desejo de ensinar ainda está aí. Eu falei, tá. E eu lembro que quando eu disse isso, eu senti que eu estava tão em paz. Sim. É como se eu tivesse amadurecido, né? Como é que eu posso chamar? Nos bastidores. Nos bastidores. Né? Nos bastidores, Deus me amadureceu. Então, ele falou, então para o ano eu estou te recomendando a Carrombé. Isso foi em 98. Caramba. Então, de 98 até hoje, modéstia à parte, eu nunca ensinando. fiquei um ano sem ensinar pelo menos 8 matérias, né? Sim. E assim tem sido. E para minha surpresa também, quando o Carrombé me mandou a carta dizendo que eu tinha sido aprovado para a escola, ele disse, você começa ensinando justiça de Deus. Eita, que legal. Na época que você fez o Rema, quem foi o professor? Foi Geraldo Foster naquela época? Geraldo Foster. Geraldo Foster. Ensinava... Era o nível era tão alto que a gente tinha que subir. Era. Eu até eu conto isso nas minhas aulas, né? Porque ele mostrou algo, ele demonstrou algo em sala de aula que aquilo abriu para mim, né? Ele pegou uma nota de dólar alta, não lembro se era $100, $50. Ele pegou uma nota grande e ele disse assim, se eu dissesse que esse dinheiro é seu, o que você faria? E aí parando, e ficou aquele gelo assim na sala de aula. Porque todo mundo ficava perplexo com tudo, né? Todas as administrações, a gente ficava... Aí uma irmãzinha bem baixinha, saiu lá de trás da sala de aula, passou por meio de todos nós, foi lá na mão dele, que ele era bem alto, pum, pegou a nota e voltou. Uhul! E nós ficamos assim, nossa, ele deu, cara. Cara, ele deu, e outros pensando, não, e se ele não tivesse dado, né? Essa pobre dessa irmã, coitada, tinha, né, passado vergonha, constrangimento em sala de aula. E quando ela pegou o dinheiro, ele disse, assim é o que a Bíblia diz sobre os seus direitos. Você pega pela fé. Você enfrenta seus medos, você enfrenta o constrangimento, você enfrenta até mesmo o que os outros vão pensar. Não importa o que eles pensam, se eles não acreditam que você é justiça, se eles não acreditam que você é curado, se você não acredita que você é abençoado, se eles não acreditam que você tem autoridade no nome de Jesus, você vai pela fé e pega. Você assume isso. Cara, aí o meu mundo se abriu, né? Pastor Tadeu, hoje você tem toda a sua família, né? Você trabalha com os casais, né? E o Rema te ajudou muito, né, a criar seus filhos no caminho do Senhor, né? Hoje eles são ministros, fazem parte da diretoria. Me fala aí dessa como é ter um lar tão abençoado assim, um lar tão exemplar. Hoje você está desfrutando de muita coisa boa, né, Tadeu? Você sabe que toda vitória, né, tem que ter um esforço, tem que ter um preço, né? Apesar de Jesus ter pago todo o preço, né, por nós, né? Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Tem que fazer o Rema segunda, quarta e sexta. O reino de Deus é tomado por esforço. Né? Sim. Requer também que você pague um preço. Né? Um preço de obediência, né? De conhecimento, de oração. E eu e Rita, a gente teve uma mudança radical, né? Depois do centro de treinamento. Realmente a nossa vida espiritual, ela
aprumou, né? Sim, Nós começamos a entender realmente o que a Bíblia diz sobre a nossa vida, o que é nosso, o que nos pertence, né? O que Jesus fez, a nossa identificação com Ele, né? Naquela cruz, também fomos ressurretos com Ele. Sim. A Bíblia diz que para andar em novidade de vida. Então, tudo isso a gente começou a se esforçar para colocar em prática, né? E sobre família cristã, a gente ouviu muito sobre como educar os filhos, né? Como se relacionar com os filhos, como corrigi-los, né? Isso a gente começou a colocar em prática dentro da nossa casa, né? Exatamente com nossos filhos, Tiago e Perilo. E a gente foi vendo resultados, né? Foram duas crianças que nunca nos deram trabalho para ir para a igreja, Sim. nunca nos deram trabalho nas escolas. Então, eles mesmos que tinha domingo que a gente acordava sem a mínima vontade de ir para a igreja e eles se arrumavam, né? Um com 4, outro com 8 anos, 7, e eles já se arrumavam e vamos para a igreja, hoje é dia da igreja. Então, caramba, que legal. Eles nos levantavam da cama, né? Tiago e a gente levava. Já entrou no louvor, né? Aprendeu a tocar violão. Logo cedo, Tiago já começou a eu lembro de uma pregação de Perilo, pequenininho, né? Uma criança ministrando. Perilo com 9 anos, né? Ele pregou naquele projeto de Rosa. Sim, né? sim. Você converteu 50 crianças de rua, né? Uma pregação de Perilo lá na Prata. Caramba, e isso começou a marcar massa, foi, o ministério foi deles e também a marcar a nossa vida. A gente viu que vale a pena, né? Investir nos filhos e investir a palavra neles, né? E foi muito bom, que muito, sucesso, cara. Muito edificante. É a maior riqueza que nós temos hoje, né? A nossa família, né? Eu não quero nem ouro, nem prata, né? Que substitua esses valores da família. É verdade, é verdade. Você instruiu bastante os meninos e hoje com os netos, faz o quê? O neto é folgado. Os netos que faz com ele. O neto é quem faz com a gente agora. O neto é quem manda, né? Qual é o versículo que você usa? Os pais. Os pais que educam, né? E você? E o avô que estraga. O meu lema já é o contrário. Eu digo que os netos é que estragam com a gente. O que eles querem, a gente faz, né? Me diga uma coisa. O rei do pedaço é o neto. Como é estar do outro lado, né? Você estava no lado de alunos e hoje como professores. Como é que vocês se veem nisso aí? Vocês projetavam estar onde está, mas queria que você falasse aí, na época que vocês eram alunos e hoje vocês sendo professores. Confesso que não me vi. Eu fazia, né, a vez de um professor na minha casa, com meus vizinhos, Sim. com meus próprios filhos, né? Então, eu achava que ali já era o máximo, né? Eu lembro que a Vani tinha um salão de beleza em casa e quando ela começava a cortar o cabelo, né, de uma cliente, eu naturalmente me aproximava com a Bíblia, então eu já procurava uma deixa na conversa delas ali para eu poder falar algo da palavra, né? Então a Vani às vezes dizia assim, que ela diz, olha, eu preparo o caminho para você chegar e evangelizar as pessoas que chegam aqui no meu salão. Que legal. Então eu me vi assim, né, encontrando um meio de explicar para as pessoas o ponto de vista que eu estava tendo como eu estava vendo agora a palavra de Deus, né? Não só uma coisa religiosa, mas algo prático que qualquer um que entendesse poderia viver, né? Então, eu nunca me vi, repito, nunca me imaginei em sala de aula. Mas vocês, quando terminaram o Rema, licença, o pastor Tadeu era empresário na época, né? Era empresário. E você era representante, trabalhava no banco, né? Quando terminou o Rema, já entrou já no ministério? Não, eu estava desempregado. Estava desempregado. Eu estava desempregado e fiquei assim por um bom tempo, né? Até que, repito, quando a ficha caiu a respeito dessas coisas, eu abro aqui um parênteses até também para dizer que, por exemplo, eu era um cristão, mas um cristão conformado com desgraças, eu era conformado com a falta, com a escassez. Um dia não lembro, nem quero mais saber quem foi, uma irmã chegou para mim e falou assim, disse, você sabe o que é que significa seu nome? Policarpo. Falei, não. Falou, seu nome significa mártire.
significa destinada ao sofrimento. Que é isso? Mesmo assim, você nunca ouviu falar... Escuta aí. Você nunca ouviu falar do triste fim do Policarpo Quaresma? Eu falei, minha irmã, eu nunca ouvi. E agora que eu não quero saber mesmo, né? Que eu não quero saber de triste fim de ninguém. Mas, enfim... Aquilo, vou falar para você, o Rema nos ensinou que há poder nas palavras. É verdade. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que bem a utilizar vai comer dos seus frutos. Você recebeu um novo nome. Eu sei exatamente o que é o poder da palavra. Quando aquela mulher falou que eu era um destinado ao sofrimento, que as coisas não eram, quando não dava certo, é porque era meu destino mesmo, eu estava quase acreditando em karma. Caramba! Então eu começava um trabalho e não terminava. Eu iniciava outro, mas não concluía. Eu tinha irmãos que já brincavam comigo na igreja perguntando assim, tá fazendo o que agora, irmão? De tanto eu começar e não concluir. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, olha rapaz, você tem voltagem, mas você não tem amperagem. Eu entendi essa linguagem de elétrica, porque eu fui formado no Senai em eletricidade. Ele queria dizer que eu tinha voltagem, ou seja, liga, que o interruptor havia uma luz, sabe? Uma voltagem, um choque chegava, mas não tinha constância, porque a amperagem é que sustenta essa luz ligada aqui sobre nós. E eu acreditava naquilo, rapaz, é mesmo, eu não tenho amperagem, é meu nome mesmo, é esse karma. Até que, um dia, Vera e nosso irmão Edmar, ela me chamou na casa dela, claro, com ele junto, e disse, meu irmão, nós queríamos conversar com você. Me diz uma coisa, por que é que as coisas não dão certo na sua vida? Eu falei, irmã, é meu nome. Como assim? Meu nome é como um karma, isso está no meu nome. Policarpo significa isso, sofredor, né? Aquele que nasceu destinado ao sofrimento. Ela me olhou assim, cara, as lágrimas correu nos olhos dela. Ela falou, vem aqui, meu filho. Me levou numa estante, abriu um dicionário, estava lá no Aurélio, Policarpo, aquele que produz muitos frutos. Poli, vários. Isso. Carpo é frutos. Aquele que produz muitos frutos. Meu irmão, quando ela disse isso, foi como bater na minha cabeça assim, sabe? E um jato d'água quente, não foi gelado, foi... E eu ouvi Jesus dizer assim, não fostes vós que me escolheste, mas eu que escolhi você e designei para que você vá, dê fruto e seu fruto permaneça. Então, daquele dia em diante, a minha vida mudou. Caramba, ouvindo o que eu já estava ouvindo na escola, recebendo o que eu estava recebendo, então eu comecei a entender, gente, pelo amor de Deus, Cristo não nos resgatou da maldição da lei para a gente viver em miséria, aceitar diagnóstico, nem aceitar sentença desgraçada da cabeça de profeta, não, filho. Bom demais. O que a palavra diz que nós somos é o que nós somos. O que a palavra diz que nós temos é o que nós temos. O que a palavra diz que nós podemos é o que a palavra diz e acabou, gente. É isso que tem que se transformar dentro de nós no que a palavra chama de rema. Rema, a palavra de Deus falada, e não a palavra dos homens, não a palavra, irmão, repito, de qualquer profeta. Então, a minha vida passou a mudar daquele dia em diante. Eu fui formado da escola e um desempregado e estava já destinado a continuar assim mesmo. Mas daquele dia em diante, irmãos, as coisas mudaram na minha vida, graças a Deus, né? Que bênção. E depois eu fui gerente, depois de gerente de banco, que eu tinha caído dessa posição, né, demitido até por justa causa, e eu vendi banana na Feira Central de Campina Grande, e depois que eu fiz o rema, quando estava desempregado, eu fiz o centro de treinamento, daí Deus foi me mostrando como que a justiça de Deus, ela nos tira do monturo. Está escrito assim, o salmista diz que Deus é tão alto, é tão sublime, que ele se inclina para ver o que está no céu, na terra, e ele vem até o monturo na terra, encontra o desvalido e diz que leva ele para se assentar entre os príncipes do seu povo. Meu irmão, se isso não é
Deus se importando, valorizando o ser humano, eu não teria mais outro exemplo para dar, não. Então você que é cristão, que ainda acredita na miséria, você acredita que o sofrimento é um destino para o cristão, você precisa estudar no Rema. Venha estudar no Rema a sua vida. Isso não é um chavão. Sim, verdade. Isso é uma experiência. Verdade. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Está aqui os exemplos. Nós somos exemplos, testemunha viva de que nós não entendíamos isso mesmo, não. Eu lembro de uma ministração do pastor Wander, ele disse: se Deus mudou Tadeu, irmão. A palavra mudou ele, pode mudar você também. Pode mudar qualquer um. Isso era o crente mais carnal que eu conheci. Ele disse. Muito bom esse tempo, né, que a gente tem ensinando. Eu realmente não sei nem quantos anos faz que eu ensino, né? Faz muito tempo. Porque eu me lembro que o pastor Wander olhou para a Rita uma vez, lá na Prata. Ele disse: irmã, eu quero que você comece a estudar, né, isso na minha frente. Comece a estudar uma matéria e vou colocar você para ensinar uma matéria no Rema. Jane falou isso? Não, pastor Wander. Sim. Né? E ele gostava muito de Rita. Para tu ter ideia, Rita foi a primeira mulher que pregou no Verbo da Vida depois de Jane. A primeira mulher que pregou na escola dominical. Não, Rita é do Reteté, né? Não, lá na Prata. E o pastor Wander disse: irmã, você vai pregar domingo. E ela passou a semana quase morre, né? Estudando, orando. Mas, graças a Deus, ela cresceu muito, né, com essas oportunidades. E nesse dia que ele chegou para ela, né, na minha frente, ele disse: olha, começa a estudar uma matéria que você vai ensinar no Rema. E aquilo começou a querer trazer uma tristeza em mim, que eu queria também ensinar, né? E eu disse: já que ela vai estudar, eu vou estudar também. E comecei a estudar e procurar crescer espiritualmente dentro das matérias. Comecei a estudar fé, mais sobre fé, né? Sim. E quando foi no outro ano, né, para nossa surpresa, em vez de ensinar, quem foi ensinar fui eu, né? E não ela. Olha só, ela, cara. Né? Caramba, então, interessante isso. Eu me lembro que quando o Carrombé ligou, disse: você vai ensinar tal matéria em Caruaru, tal. Eu acho que foi o primeiro lugar que eu ensinei, foi em Caruaru. Eu acho que logo nas primeiras turmas de Caruaru. Sim. Aí eu digo: meu Deus do céu, e Rita? Ele disse: não, Rita não é agora não, vai ser você. Mas, aí inverteu, né? Quando ela soube, ela começou a ter a tristeza. a ficar triste também, porque ela pensava que era ela, né? A pessoa se prepara, né? Tá numa expectativa. Mas no outro ano ela começou também. Já iniciou. Aí a gente, graças a Deus, quebramos tudo isso. E crescemos, né, em Deus, graças a Deus, e aplicamos o conhecimento dentro da nossa família, na nossa casa. E também tenho muitas experiências assim, em salas de aula, né? A gente tem ensinado em muitos lugares, muitos alunos assim têm se comunicado com a gente vê a transformação, né? Depois da matéria, a gente vê os testemunhos que eles até escrevem sobre o professor, e aquilo tem fortalecido a nossa vida, né? Para crescer mais, para ter mais cuidado, para vigiar mais a nossa vida. Chama mais a responsabilidade, né? Verdade. Chama mais você dar um bom testemunho de vida, né? Sem querer mudar a sua personalidade. Né? Você pode ser alegre, né? Mas também sério, né? Claro. Tem a hora de brincar, tem a hora de levar a sério. E tem a hora de a gente descontrair também. Porque senão o evangelho porque o evangelho é alegria, né? Por dentro, né? O ministério também tem que ser leve. Se for pesado, se transforma por dentro, transforma o seu espírito, né? E você vai renovando a sua alma, né? Com a palavra. Mas também você não deixa. Eu nunca deixei de brincar, nunca deixei de soltar graça, nem nunca vou deixar, porque é a minha personalidade, a minha vida. Não. Né? Mas, se você não for alegre, não é Tadeu. Exatamente. Então, por isso, às vezes as pessoas atrapalham, né? Querem que você mude, né? O seu comportamento, o seu jeito de ser. Mas quem muda é a palavra, e ela já me mudou. Aleluia. Isso aí. Plena muito bom, pastor. Certeza e convicção que eu fui transformado, totalmente transformado pela palavra. Mas deixar a minha alegria e a brincadeira, jamais. Não vou deixar jamais.
Quero que você conte sua experiência de sala de aula aí. Experiências são várias, né? Mas as que me chamam a atenção era o fato de eu ministrar a palavra e durante a ministração você ser usado em palavras de sabedoria. Sim, sim. E dizer para as pessoas, às vezes diretamente para uma pessoa, sim, né? Deus está me mostrando isso, Deus está falando isso. Muito lindo. E isso é espetacular. E depois você ouvir a pessoa chegar, como agora mesmo, aqui em Campina Grande, onde nós estamos gravando, aqui em Campina Grande, num restaurante que chama-se Bar do Cuscuz, muito famoso, né? E havia um grupo de mulheres na reunião de mulheres, e eu fui saindo com a Vani assim, e umas mulheres começaram a gritar, nos chamar a atenção, e venha cá, e eu não reconhecia, evidentemente, quem era. O senhor talvez não se lembre de mim, mas fui sua aluna em Aracaju. E dessa cidade, não lembro se era Aracaju. E eu fui aluna do senhor, e o senhor talvez não se lembre. Todo mundo parou nas mesas para ouvir, alguém gravou, né? E ela disse assim: eu tinha perdido meu filho, e eu estava culpando Deus. Eu culpava Deus pela morte do meu filho. Como Deus permitiu que meu filho morresse? Onde estava Deus que não preservou a vida do meu filho? E o senhor foi usado por Deus em sala de aula, olhar para mim e dizer assim: Deus está curando o seu coração hoje. Amém. Que é isso. E ele, para provar que não tem nada a ver com o que você culpou ele, ele está lhe dando um filho. E a mulher estava grávida, mostrando a mim, todo mundo chorando lá nesse restaurante, né? Com ela dizendo: aqui está o resultado daquela experiência que nós tivemos em sala de aula. Isso mesmo. Uau. Então, esses meus amigos, meus irmãos, são testemunhos que você vai ouvir das pessoas que estudam no Rema, porque o Rema não é apenas uma escola da Bíblia, nem é um curso teológico. O Rema é um centro de treinamento bíblico, onde nós preservamos pela palavra e pelo Espírito. Nós precisamos entender que a palavra da fé, ela não está restrita apenas a um grupo de pessoas de uma denominação. Por isso que o Rema é interdenominacional. Eu recomendo a você que onde houver um Rema e estiverem falando sobre aulas demonstrativas gratuitas, aproveite. Isso. Dá uma chance a você mesmo. Isso mesmo. Isso aí. Deixa Deus falar com você. Seja sincero com Ele, como um dia todos nós já fomos. Se o senhor está nesse negócio, fala comigo. Toca em mim. Isso aí. E eu garanto a você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Pessoal, para a gente finalizar aí o nosso podcast dos 30 anos e das experiências de vocês, a gente vai fazer um ping-pong aqui, bem rapidinho aqui, tá? E desde já agradeço, né? Foi um tempo muito bom, né? Acrescentou bastante aí, obrigado mesmo pelas experiências. Se puder depois dar uma palavra final aí para as famílias ou para os jovens, né? Fazerem o Rema, isso, né? Mesmo. O legado que você quer deixar aí para futuras gerações. Para os dois, tá ok? Rema para você. Mudou a minha história, mudou a minha família. Rema. Nova visão. A palavra rema. Revelação. Isso. A palavra falada. A palavra falada. Falada que transforma vidas e muda famílias. Amém. Escola de Ministro. Muito bom. Fomos a primeira turma, né? Sim. Uma base maior, né? Você tem uma estrutura maior para dar prosseguimento ao seu chamado, ao seu ministério, né? Escola de Ministro. Aperfeiçoamento. Escola de Missões. Escola de Missões, né? A visão global, né? Alcançar o mundo. Alcançar o mundo, né? Escola de Missões. Eu acho que a Escola de Missões, irmão, é um trampolim. Trampolim. Isso, Amém. muito bom. Uma palavra para alguém fazer o Rema. Eu incentivo você. Vou olhar para uma dessas câmeras aí. Como o Policarpo falou, procura agora nesse final de ano, onde vai ter essas aulas demonstrativas gratuitas que você pode frequentar, né? Pode conhecer uma das matérias e com certeza Deus vai falar ao teu coração, porque essa palavra ela realmente transforma, ela vai renovar a tua alma, né? A tua mente e as tuas emoções. E você que já nasceu de novo, você deve fazer o Rema. Você deve buscar o conhecimento da palavra, né? Você deve crescer espiritualmente. E uma das
opções que você tem é exatamente estudar numa escola Rema, porque é uma base bíblica para você crescer, né, no conhecimento de Deus. Isso aí. Falar para um jovem aí. Para você que é jovem, a Bíblia faz uma pergunta e ela mesma tem uma resposta. O salmista diz assim: como pode o jovem guardar puro, preservar puro o seu próprio caminho? A resposta é observando a palavra de Deus. Você que é jovem, quero que você saiba que Jesus Cristo nunca disse para nós lermos a Bíblia. Jesus disse: examine as Escrituras. Uau. Observe as Escrituras. Muito bom. E se você fizer isso, é a única forma de você preservar puro, santo, imaculado o seu caminho, nos dias como esse que nós estamos vivendo. Amém. Quando as coisas estão se apressando, você sabe muito bem, o cerco está se fechando sobre os jovens e principalmente o jovem cristão. Então, se você vier observar a palavra de Deus, conforme o Rema joga luz nas Escrituras, eu digo a você, você pode preservar sim o seu caminho puro diante de Deus. Amém. Muito bom. Amém, glória a Deus. Terminamos mais uma edição aí do podcast 30 anos do Rema. Foi um tempo muito bom. Deixa o seu comentário aí, aperta o like. E família da fé, beijo no coração, que Deus abençoe. Pessoal, obrigado, hein? Paz. Deus abençoe. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Bom demais.